a classe trabalhadora estava tendo que se amontoar nos ônibus, né, transporte público, dentro das fábricas. A maioria dos serviços foi considerado essencial, inclusive a indústria foi considerada essencial, e essas mulheres estavam trabalhando na fábrica, né, desde ali o início da pandemia, tiveram 2 meses de parada e depois continuaram trabalhando, né, muitas foram acometidas por Covid. Então, esse era um momento muito difícil para a classe trabalhadora brasileira, né? Nesse mesmo período aí de 2021, a maioria dos desempregados do Brasil eram as mulheres, né? Então, elas representavam mais de 90% dos desempregados pela pandemia, né? Então, algo era necessário ser feito, né, para que elas não seguissem esse sofrimento. Então, isso é uma página histórica, né? Naquele momento, poucas categorias de trabalhadores estavam se mobilizando, tanto pelo problema da contaminação de Covid, e mesmo porque várias direções sindicais não se moveram para fazer greve, mesmo os trabalhadores e as trabalhadoras estando amontoadas dentro das fábricas, né? E sem condições higiênicas, sem segurança para continuar trabalhando. E aí, passando, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né, e que é o capítulo 1 do livro, por que a LG ela vai se retirar do mercado de celulares, naquele momento de expansão de uso da tecnologia, né, a pandemia de Covid-19, ela evidenciou que a gente passaria por uma transformação na sociedade, que íamos usar mais computadores, mais notebooks, mais celulares, né, mais ar-condicionado, que era ali dentro do escopo do que a LG produzia, e aí ela decide não mais produzir smartphones e celulares. Ela anuncia no dia 5 de abril o fechamento da sua divisão fabril de celulares no mundo. Então, não é só no Brasil, né, a fábrica de Taubaté e as terceirizadas são afetadas, mas também as suas fábricas na Ásia, no Vietnã, também são afetadas. E, naquele momento, o Ilaese fez uma pesquisa, né, exatamente para subsidiar essa greve, para subsidiar essa luta, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né, que foi também um colaborador para que esse livro pudesse existir, né, na verdade, foi uma encomenda deles contar essa história. E uma das coisas que nós vimos, a LG estava com finanças sólidas, ela não estava acumulando prejuízos como ela anunciava. Ele estava num momento sólido, ela estava em um momento sustentável e em crescimento, exatamente pelos produtos que produzia, né? Ela decide, então, concentrar a produção em um segmento que estava em ascensão, né, e que ainda está em ascensão, em detrimento à fabricação de celulares, porque já havia uma disputa, né, entre a empresa coreana, a LG, e as empresas chinesas. E nessa disputa ela não estava indo bem, né? Nessa disputa ela não estava se posicionando e conseguindo ter mais lucros que as empresas chinesas.